Jamais quis saber quem você era. E estava certo. Mas as pessoas não devem saber do herói que as salvou? Um herói pode ser qualquer um, mesmo um homem fazendo algo tão simples e reconfortante quanto colocar um casaco nos ombros de um menino, para que ele saiba que o mundo não acabou. Bruce Wayne? Nesse trecho do filme Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, a gente vê um dos heróis mais icônicos dos quadrinhos e um dos mais famosos da cultura pop, dizendo que qualquer um pode ser um herói, mesmo com ações simples. Você concorda com isso? Para você, o que é ser um herói? Seria enfrentar vilões e ter superpoderes como o Homem-Aranha, ou dedicar a vida para limpar uma cidade corrupta como o próprio Batman, ou ainda poderia ser homens e mulheres comuns, fazendo a parte deles para melhorar as coisas. Você conhece algum herói na vida real? E você, será que já foi considerado um herói? Nesse vídeo, vamos mostrar os vários níveis de heróis da ficção e como que na vida real é muito difícil que exista um herói perfeito e que os chamados anti-heróis são muito mais reais. Esse é mais um vídeo do canal Contrário e seja bem-vindo. A história humana sempre foi repleta de heróis e de atos heróicos. Talvez uma das mais antigas seja o épico de Gilgamesh, que foi escrito há mais de 4.000 anos pelos sumérios e se passa na cidade de Uruk, atual Iraque. Coincidência ou não, a cidade de Uruk também foi uma das cidades mais antigas da história, e isso mostra que a humanidade cultua histórias de heróis desde sempre. Na história, Gilgamesh é um rei muito poderoso, que é parte homem e parte deus. Ele tinha a força e a altura acima da média, características comuns dos deuses mitológicos. Porém, apesar de ter todo esse poder e de ter feito grandes coisas pela sua cidade, Gilgamesh não agradava muito sua população por conta do seu estilo de vida e arrogância. E aqui a gente já pode ver traços do chamado anti-herói, que é aquele personagem que tem poder, é entre aspas do bem, mas que não é perfeito e que é mais parecido com uma pessoa real do que com um ser sobrenatural. Mas o que de fato seria ser um herói? Talvez um exemplo perfeito de herói no sentido moral seja o Super-Homem, porque ele só faz coisas boas. Ele é um herói sem falhas de caráter. Independente dele estar com um traje de herói ou com um traje de civil de Clark Kent, o personagem só faz o que é considerado como o bem. Ele é impecável em suas ações e luta apenas contra coisas que claramente são ruins. Mas o que seria uma coisa claramente ruim? Aqui começa a entrar a subjetividade dos heróis, porque no caso do Super-Homem, é fácil notar que os inimigos têm claramente intenções malignas, e isso não deixa dúvida sobre o quão bom o Super-Homem é por lutar contra eles. Geralmente, no universo dos filmes de herói, é muito fácil diferenciar o lado do bem e o lado do mal, mas na vida real não é tão simples assim. Uma coisa considerada errada para alguns pode ser considerada certa para outros. Obviamente, o universo onde se passa a história do Super-Homem não é real, e quanto mais próximo da realidade é o universo de uma história, mais difícil é ter um herói perfeito nela, porque as pessoas reais têm falhas, e nenhuma pessoa no mundo vai agradar completamente a todos. Por exemplo, no universo dos Vigilantes de Watchmen, que é um universo bem mais realista e com heróis menos romantizados do que o do Super-Homem, os personagens, embora sejam heróis mascarados, são pessoas mais normais e por isso fica muito mais claro os problemas de caráter e falhas humanas de cada um, mesmo que teoricamente sejam do bem. E por falar em Watchmen, a gente pode citar o personagem Rorschach, que é um dos vigilantes e um dos melhores exemplos de anti-herói dos quadrinhos. Talvez ele seja um dos personagens mais violentos das HQs, porque diferente do Homem-Aranha, Batman e Super-Homem, ele usa muita força contra seus inimigos e deixa um rastro de sangue por onde passa. Rorschach também é considerado um criminoso, porque ele não respeita as leis que proíbem a ação dos vigilantes. Porém, ele é muito fiel ao seu senso de justiça e, assim como o Batman, ele é incorruptível. Então, para você, ele é um herói ou um vilão? A resposta para essa questão vai depender muito da sua visão de mundo e dos seus ideais como pessoa. Se para você o importante é a justiça e não os meios pelos quais ela é alcançada, você vai considerar Rorschach como um herói. Porém, se para você o respeito às leis e a obediência à ordem é o que importa, vai considerar Rorschach como um vilão. Como a gente mostrou no nosso vídeo sobre por que a informação é a chave para um mundo livre, o que mais influencia no modo de pensar de uma sociedade é a cultura. E como ela muda muito de um lugar para outro,
é válido pensar que alguém pode ser considerado um herói em uma cultura e vilão em outra, mesmo tendo agido exatamente do mesmo jeito. Mas o que varia é a opinião das pessoas que julgam, e não o ato em si. Vamos a um exemplo real e bem simples. Esse cidadão aqui, Dibu Martínez, o goleiro da seleção argentina e campeão da última Copa do Mundo. No último lance da final, Martínez fez uma das maiores defesas da história das Copas, impedindo o quarto gol da França e levando a partida para os pênaltis, onde defendeu uma das cobranças e fez a Argentina campeã. Então, com certeza para o povo argentino, Martínez é um herói, e para os franceses ele é um vilão, sendo que os dois lados estão julgando a mesma ação, no caso a mesma defesa, porém um lado sob a ótica de campeão e o outro sob a ótica de derrotado. Outro dilema na questão de heróis é o famoso os fins justificam os meios. O universo de Breaking Bad é um exemplo perfeito disso. Nele, a gente acompanha o Walter White, que é o personagem principal, que é uma pessoa doce e gentil, mas que começa a vender drogas porque sabe que está doente e precisa garantir o futuro financeiro da família. Embora se torne um criminoso, Walter começou com uma boa intenção, porém escolheu meios considerados errados para alcançar seus objetivos. Na prática, ele então poderia ser considerado um anti-herói, porque apesar de agir muitas vezes de forma criminosa, ele não é uma pessoa verdadeiramente ruim, pelo menos não no começo. Mas então o que seria uma pessoa verdadeiramente ruim? A definição de vilão é tão relativa quanto a definição de herói, porque na grande maioria dos casos também vai depender da ótica de quem julga a ação para determinar se aquilo é certo ou errado, e não da ação em si. Então, mesmo que você admire alguém, dificilmente vai concordar com todos os atos e opiniões dessa pessoa. Por exemplo, você conhece Lance Armstrong? Ele talvez seja uma das personalidades mais polêmicas do esporte. Ele foi um ciclista multicampeão, mas que foi banido do esporte e teve todos os títulos retirados após a descoberta do seu envolvimento com doping durante toda a carreira. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Por outro lado, Lance Armstrong venceu um câncer aos 26 anos e usou a fama e fortuna da carreira para desenvolver uma instituição de combate à doença, a Livestrong, que serve de apoio para as vítimas de câncer e suas famílias. Então, por mais que ele possa ser considerado um vilão dentro do esporte, ele com certeza é um herói para as pessoas que venceram um câncer com o apoio da sua instituição. Então, isso mostra que dificilmente vai existir um herói nível super-homem no mundo real. Porém, o mundo sempre foi cheio de grandes anti-heróis que, de uma maneira ou outra, fizeram algo de bom para a humanidade, e eles devem ser definidos como anti-heróis não por serem violentos como Rorschach, mas sim por não serem moralmente perfeitos como Super-Homem. Na história real humana, vários homens e mulheres já tiveram ações heróicas, como esse cara aqui, Nicholas Winton, um britânico que trabalhava como corretor e que em 1938 desenvolveu um sistema de resgate para crianças judias que haviam sido separadas dos pais na República Tcheca, que tinha sido ocupada pelo exército nazista. Ele salvou 669 crianças, enviando elas de trem para a Inglaterra, onde eram recebidos pela sua mãe Bárbara e enviados para novos lares. A história de Winton foi descoberta em 1988, quando sua esposa achou um álbum com o nome de todas as crianças que ele ajudou a resgatar. Ainda em 1988, ele foi convidado para a plateia do programa Daddy's Life, da BBC, onde, para sua surpresa, ele era o homenageado da noite e ouviu a sua história de heroísmo sendo contada para o mundo. Após ler o documento que listava o nome das crianças salvas por ele, a apresentadora pediu para que todos os presentes na plateia que tivessem sido resgatados por Winton se levantassem, e esse foi o resultado. Com certeza, durante sua vida, o Winton e todas as pessoas que já fizeram algo de bom para a humanidade tiveram seus momentos de falhas e fraquezas, porque são pessoas normais, e diferente do Super-Homem, eles são reais. Porém, assim como o Super-Homem, tiveram uma vida heróica e fizeram do mundo um lugar melhor. Então, a frase do Batman no início do vídeo tá certa. Embora um herói perfeito não exista, qualquer pessoa pode ter algumas ações heróicas, e a humanidade já assistiu várias delas, e no final, é isso que importa. He's mine! If you want to get to him, you gotta go through me. And me. Me too. Esse é o canal Contrário, e te vejo no próximo vídeo.